Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus. Fiquem todos de pé, em reverência à palavra de Deus. O livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. A gente vai ler o versículo 8, a parte B do versículo 8. Jó 1, 8. A parte B diz assim a palavra do Senhor: Observaste a meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Eu creio que o livro de Jó tem sido o livro mais pregado nos últimos tempos, em todos os tempos, pela igreja. Que Jó representa exatamente o homem perfeito, segundo Deus. Então, principalmente nesses últimos tempos, quando o Brasil, nós vivemos um momento de muitas aflições, de muitas lutas, de muitas dores, Pessoas tiveram suas vidas ceifadas, outras pessoas choraram pelos seus entes queridos, pelos amigos, enfim. O livro de Jó tem sido esse alicerce, essa orientação, esse conforto e esse ensino para todos nós. E nós vamos aprender sobre esse homem. O pastor tem pregado muito, na última domingo, se não me engano, o pastor pregou também sobre o livro de Jó. Mas sempre é necessário nós aprendermos sobre esse homem, principalmente nesse momento, Nesse momento onde pessoas têm se afastado de Deus. Nesse momento crítico, onde as pessoas já não têm mais fé em Deus. Nesse momento em que o mundo todo tem sido tocado pelos sinais, pelos sinais da morte, pelos sinais das dificuldades, mas que mesmo assim muitos não estão enxergando o Senhor Jesus, muitos que não estão enxergando Deus. Então é nesse momento, irmãos, que nós, cabeças das nossas casas, eu acrescento que nós somos morões, sabe o morão, aquele morão que fica na cerca, ele é a estaca mais grossa, ele não é a estaca, ele é o ponto mais grosso, é a base mais grossa de uma grande cerca, E nossas famílias são como as estacas. Então, nada mais salutar do que a igreja, realidade em Cristo, tem valorizado muito, não somente os homens, mas as mulheres, As mulheres como as nossas ajudadoras, as crianças, enfim, a família como ponto-chave. Então, vamos aprender com Jó. O que é que diz a segunda parte do versículo 1, 8, do capítulo 1 de Jó? Observaste o meu servo Jó? Diz o Senhor Deus: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Mas, irmãos, o que significa íntegro? Uma pessoa íntegra significa uma pessoa correta, inatacável. Ninguém consegue achar um erro nessa pessoa. Significa uma pessoa de boa conduta, uma pessoa honesta, uma pessoa incorruptível. Ou seja, ninguém consegue, com palavras deste mundo, convencer e transformar a pessoa pelo caminho errado. Deus disse que Jó é essa pessoa íntegra. Deus também disse que Jó, ele era a pessoa reta. O que é reta? Reta é uma pessoa que tem a qualidade e um caráter pela qual a pessoa age de acordo com o que? Pela lei de Deus. Veja só, pela lei de Deus. É considerado certo, justo e próprio. Integridade. Então observe que o ser íntegro e o ser reto, eles caminham junto. São palavras que se assemelham, digamos assim. Jó é essa pessoa. Então, nessa primeira parte, a gente quando Deus fala, observaste o meu servo Jó, o que é que nós podemos aprender com isso? Que Deus é um observador de nós. Deus é um observador de todos nós. Vamos abrir aqui e aprender mais isso. Como assim Deus é observador de nós? Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, em Salmos 139. Vamos aprender o que significa
De que forma Deus nos observa? Salmo 139. A gente vai ler o versículo 7 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará e me susterá. 11. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas são escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Veja só, irmãos, o versículo 12, a segunda parte do versículo 12 diz que nem as trevas, aliás, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Ou seja, Deus penetra em todos os ambientes. Deus está presente em todos os ambientes, porque Deus é um observador. A gente não imagina, amados irmãos, que Deus só nos enxerga aqui na igreja. Deus nos enxerga no trabalho, Deus nos enxerga nas relações comerciais, no nosso comportamento, no nosso trabalho. Deus nos enxerga no mais oculto do lugar que nós estamos. O pastor tem dito várias vezes, e é verdade, que Ele só enxerga nós aqui na igreja, em alguns momentos que a gente se encontra na rua. E o pastor não sabe o que acontece na nossa casa, ele não sabe quando nós estamos sozinhos no computador, ele não sabe quando nós estamos trabalhando, fazendo as nossas relações de trabalho, comerciais. O pastor não sabe o que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa vida, nas nossas relações com a nossa família, ele não sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe e Ele está no mais absoluto escuro. Ele penetra na mais absoluta escuridão. Porque como a palavra diz, para Deus tanto faz trevas como luz. Deus é essa pessoa. Não precisa abrir Jó 34, 21. Diz assim: os teus olhos estão sobre os caminhos dos homens. Ele vê a todos os seus passos. Então, amados, essa palavra veio a mim, que o pregador ele lê primeiro. E qual tem sido os meus caminhos? Por onde eu tenho andado? Onde meu coração tem estado? Onde os meus pensamentos, nossos pensamentos têm estado? Quais são os caminhos que nós temos percorridos? O que nós temos feito com os ensinamentos, as doutrinas? O que nós temos feito com a palavra de Deus? Nós temos cumprido exatamente aquilo que Deus tem nos dito? Deus é um observador. Deus viu isso em Jó e Deus se agradou. E a gente fica imaginando, amados, que isso acontece com os nossos pais da fé, não é? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente o que aconteceu com Jó, com Abraão, com Moisés, né? Os nossos pais da fé. Mas Deus está nos vendo aqui na igreja. Deus está nos vendo no momento de aflições, de dificuldades, dos momentos em que nós lutamos contra a carne para continuar no caminho do Senhor Jesus. Ele está nos vendo. Ele está nos vendo no momento de enfermidade, na enfermidade que acomete vocês, nós, os nossos familiares. Deus está nos vendo. Porque Deus está vendo
os pontos positivos que Ele encontra em nós, mas também Deus nos enxerga os pontos negativos. Nós não conseguimos enganar a Deus. A gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar a nossa esposa, a gente pode até enganar os nossos filhos. E a gente pode até achar que está enganando a Deus, né? Mas nós não conseguimos enganar a Deus, porque Deus é onisciente, é onipresente. Mas a segunda característica de Jó é que ele teme a Deus. É um homem que teme a Deus. Eu lembro que quando a gente é criança, não é? A gente tem medo dos nossos pais, a gente teme os nossos pais, não é? Quando nossos pais recomendam que a gente tem que chegar cedo em casa, quando nossos pais nos corrigem, a gente teme aos nossos pais. Não é? Se nós observarmos aqui ligeiramente, no livro de Jó, voltando a Jó, capítulo 1, a gente percebe que até Satanás se curva a Deus. Diz assim no versículo 7: disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás: de rodear a terra e passear por ela. No 9 ele diz: respondeu Satanás ao Senhor: teme a Jó a Deus sem motivo? Acaso não tem protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, seus bens se multiplicam na terra. 11. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti a tua face. Veja bem, Deus disse a ele, disse a Satanás: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. E Satanás fez exatamente o que Deus pediu. Ou seja, de certa forma, Satanás foi obediente a Deus. E muitas vezes, amados, nós não somos desobedientes, nós temos situações de desobediência a Deus. Em certos momentos a gente é desobediente a Deus, ou a gente quer ser desobediente. Mas Satanás, a palavra de Deus nos mostra que ele foi obediente a Deus. Ele não matou Jó. Ele fez aquilo que Deus determinou. Deus estabeleceu um limite e ele cumpriu. Então, como aprendemos a temer a Deus? Jó era esse homem que temia a Deus. Provérbios 9. Vamos aprender um pouco Provérbios 9. Eu acho que eu passei. Provérbios 9. Achei. Provérbios 9, 10. Provérbios 9, 10. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. Veja assim, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria em Deus, conhecer a Deus para temê-lo. Como é que nós podemos temer a Deus se nós não o conhecemos? Se nós conhecemos pouco, se nós conhecemos somente de vir aos cultos, como é que a gente pode temer? Nós tememos aos nossos pais, ou tememos quem tem seus pais ainda, porque nós o conhecemos. E muitas vezes o inimigo quer colocar em nossos corações para a gente não ler a palavra de Deus. O inimigo quer colocar nos corações, criar a fadiga, o trabalho, o cansaço. E a gente não termina não lendo a palavra de Deus diariamente. A gente termina não tendo um relacionamento diário com Deus, nas nossas orações, no ouvir a tua palavra, no frequentar os cultos. E a palavra nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos ter conhecimento profundo de Deus para poder temê-lo. E Jó era esse. Jó temia o Senhor. Jó era um homem absolutamente rico, dono de fazendas, e a gente já conhece tanto essa palavra. Mas ele temia o Senhor. Ele é um homem que vivia diariamente em comunhão com ele.
E a palavra nos ensina hoje, amados, a manter, a restabelecer, se alguém tiver por acaso, não lendo a Bíblia todos os dias, não tendo essa comunhão diária com Deus, alegando muito trabalho, alegando cansaço. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, é o alimento espiritual. Nós deixamos de ser criaturas naturais e passamos a ser criaturas espirituais, filhos de Deus, seres espirituais. Nós vivemos sob o domínio da carne, do pecado, nós vivemos entregue às coisas, os prazeres mundanos, e hoje nós somos transformados pelo poder e o sangue do Senhor Jesus. Então a palavra nos ensina a conhecer a ti mesmo, conhecer a Deus profundamente. Diz mais a palavra de Deus, que o homem não se glorie por sua própria força, não é? Mas se glorie em conhecer mais ao Senhor Jesus, a conhecer mais o Senhor Deus. Muitas vezes a gente se gloria, não é? A gente vê nas redes sociais as pessoas tirando fotos, se gloriando do seu corpo, muito bonito. Eu até estou precisando fazer umas caminhadas que eu estou um pouco gordo. Mas a gente não se gloria pela nossa sabedoria intelectual vinda dos nossos estudos, a gente não se gloria da nossa capacidade de negócios, a gente não se gloria de ser um bom profissional no nosso trabalho, mas a gente se gloria principalmente em conhecer cada vez mais Deus, porque o temor do Senhor é exatamente um ponto-chave daquele homem íntegro que era Jó. Provérbio 13, 13. Diz assim a palavra do Senhor, Provérbio 13, 13. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita ao mandamento será recompensado. Que maravilha, não é, irmãos? O que despreza a instrução perecerá. Acontece algumas vezes com a gente, né? A gente vê uma instrução vindo da parte de Deus e a gente parece que dizer, não, mas não é bem assim. Principalmente quando a gente é novo convertido. A gente tem essa dificuldade de ver que a lei de Deus é completamente diferente da lei dos homens, não é? Principalmente nesses momentos recentes, contemporâneos, onde os políticos têm feito leis totalmente contrárias à palavra de Deus, não é? Tem instituído leis civis, tem formalizado casamentos de homem com homem, mulher com mulher. E são coisas que para o homem natural é normal. Mas quando a gente chega no Evangelho, a gente vê que não é normal. Que não é normal. E repito, nós não somos mais homens naturais. Nós somos homens espirituais. Continua o versículo 14 do capítulo 13 de Provérbios. O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Meus irmãos, se nós estivermos todos os dias concentrados no caminho do Senhor Jesus, se nós estivermos todo dia em comunhão com Deus, com a palavra de Deus, nós olharmos para o céu todos os dias e agradecemos a Deus, já é um sinal de comunhão com Deus. Se nós estivermos todo dia lendo a palavra de Deus, mesmo que seja só um versículo, e o pastor, a pastora, a igreja tem clamado a todos os seus servos a fazer isso, nós não vamos errar. E se errarmos, nós nos levantaremos. Então é importante que a gente tenha essa comunhão com Deus, como Jó tinha. Não precisa abrir o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz: feliz é o homem que persevera na provação. Glória a Deus por essa palavra. Assim como Jó, nós temos também as nossas lutas. Assim como Jó, nós tivemos perdas. Quem nunca teve perda aqui? Seja na área financeira, seja um parente querido que faleceu, um parente que morreu,
uma dificuldade no casamento. Todos nós tivemos nossas perdas. Nós nos perdemos do mundo. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos perdendo, foi uma perda. Vocês imaginaram, irmãos, se nós tivéssemos nascido no Evangelho, nascido no Evangelho do Senhor Jesus, desde quando nós éramos pequenos? Quantas perdas nós tivemos, né? Quando nós estávamos no mundo. Quantas lágrimas nós provocamos em pessoas queridas. Quantos prejuízos nós tivemos na nossa vida espiritual, financeira. Quantos desgostos nós provocamos em nossos filhos. Nós tivemos perdas como Jó teve. Nós também fomos acusados. Porque o Satanás, ele acusa, ele é um acusador. O Senhor Jesus, ele é o nosso advogado. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia diz que, portanto, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne. Que não são pessoas mais naturais. Mas que andam segundo o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus. Porque o preço já foi pago na cruz. Quer conforto maior do que esse, irmãos? Nós estamos condenados. Porque o salário do pecado é a morte, e a gente aprende desde que a gente chega no Evangelho. Mas a gente muitas vezes não tem essa dimensão do que a cruz representa para nossas vidas espirituais. Foi pago. Você imagina um homem de alta periculosidade que matou 10, 20 criancinhas, está sendo julgado num tribunal. Ele vai ser condenado, não tem como não ser condenado. E aí chega o juiz e diz que ele está liberto. É errado. Não é errado? Porque a lei civil diz que aquele homem tem que ser condenado a 30 anos, 40 anos, 30 anos que é o limite, né? Na lei brasileira. Se o juiz disser, não tem mais nada contra você, nenhuma acusação, nós vamos dizer, está errado. Porque a lei civil diz que ele tem que ir para a cadeia. E nós estávamos condenados pela lei de Deus, pela lei de Moisés. Aí vem o Senhor Jesus e disse, não, aqueles estão comigo, aqueles estão andando comigo, não há nenhuma condenação. Então, meus amados, Satanás perdeu o domínio contra nós. Satanás não consegue mais nos acusar. Ele não consegue mais acusar a gente. Porque Deus disse, não, o Senhor Jesus disse, não, ele está perdoado. O preço que ele deveria pagar, que seria a morte, e a morte eterna, Jesus pagou por nós. Então, o grande símbolo da cruz é esse. O grande prêmio para quem anda nos caminhos do Senhor e que persevera na fé é exatamente esse. Diz Tiago, feliz é o homem que persevera na provação. Como o pastor diz, pode vir checho e a gente lá. Pode vir doença e a gente lá, caminhando com Jesus. Pode vir dificuldade e a gente lá. E continua o texto, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A última parte desse texto diz que Jó se desvia do mal. É o finalzinho, fechando o versículo 8. Jó se desvia do mal. E como vencemos o mal? O mundo jaz do maligno, a gente já aprendeu isso tantas vezes aqui. O mundo jaz do maligno. Como vencemos o mal? Se nós não estamos no céu, nós somos pessoas alcançadas, salvas pelo sangue do Senhor Jesus, mas nós precisamos nos relacionar com pessoas que ou não professam a nossa fé, ou sequer creem no Evangelho. Nós precisamos nos relacionar. Nós somos seres sociáveis, ou seja, a gente precisa se relacionar. Não é? E como é que nós vivemos num mundo onde jaz o maligno? A Bíblia nos ensina, amados irmãos, que muitos dos nossos erros, mesmo sendo crentes, nós cometemos aqueles pequenos erros e desvios por nossa própria culpa. Ora,
Se Deus nos tirou de uma situação, se a palavra de Deus diz que nós somos novas criaturas, nós devemos ter o absoluto cuidado, não é? De não frequentarmos os lugares que a nossa carne quer nos dominar, não é? A praticarmos coisas, a estarmos em ambientes ou termos conversações com pessoas que não creem no Evangelho. Na leitura bíblica de hoje, o Espírito Santo de Deus pede agora que eu leia Salmo 1. Glorificado seja o nome do Senhor. Como vencer o mal? Não sei como é que está meu tempo, meus irmãos. Glória a Deus pela palavra de Deus. Por ser essa palavra que nos gera vida, mantém a gente em pé. Sim. Olha o que diz Salmo 1. Isso é nos ensinando a vencer o mal. Salmo 1 diz assim a partir do versículo 1. Bem-aventurado, feliz, não é, irmãos? O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes, tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E continua o versículo 3. Será como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que grande ensinamento, né, meus irmãos? Que grande ensinamento para a gente vencer o mal. Na minha caminhada cristã, e eu estou dizendo como testemunho, mas nas nossas caminhadas cristãs, nós necessitamos de tomar essas decisões, nos afastarmos de muitas vezes amigos, familiares, não é? Isso até dói. Mas como é que nós vamos compartilhar daqueles mesmos papos que nós compartilhávamos antes? Como é que eu vou falar de coisas que não edificam mais a minha vida? Como é que eu vou conversar coisas que não me faz crescer espiritualmente? As rodas de escarnecedores são isso. São bobagens, conversas sem edificação. E nós precisamos nos afastar. Elas não nos edificam. O Senhor Jesus diz exatamente isso. No livro de Marcos, não precisa abrir, capítulo 9, versículo 47, diz assim o Senhor Jesus falando: e se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Jesus não está dizendo para a gente arrancar o olho literalmente, mas Ele está dizendo que é preciso a gente cortar, romper com aquele passado. E aí, quando a gente olha para dentro de nós, não é, meu irmão? A gente se depara com muitas situações, com muitas coisas que nós precisamos abandonar, não é? E a palavra de Deus vai ensinando, porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a grande obra em nós, Ele findará na glória. Então é um processo, como o pastor sempre tem dito, às vezes é um processo mais rápido para uns, mais demorado para outros, mas o importante é que a gente continue sendo abençoado pela palavra, sendo transformado não pelo poder dos homens, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então o Senhor Jesus pede assim: se você sabe que você vai cair em determinados ambientes, não vá. Se afaste, corra. Agora corra muito. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu me direciono para o alvo, em busca da salvação. Romanos 7, de
a partir do verso 15 diz assim: o que faço não entendo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que eu não quero isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Então, meus irmãos, a nossa carne é inclinada para o mal. Não tem como. Os nossos pensamentos são inclinados para o mal. O Espírito Santo vive direto nos nossos ouvidos: não faça isso, não vá por esse caminho, não pense assim do seu irmão, não pense assim, não faça para julgamento de ninguém, não faça isso que é errado. Sabe, irmãos, no nosso trabalho muitas vezes nós somos levados a fazer coisas erradas, não é? Eu, como professor, eu tenho participado de muitos cursos nesse período de pandemia. E aí muitas vezes são tantos cursos que há cursos que eu entro já no final, faltando meia hora, 1 hora. Mas o Espírito, e aí aparece a lista de presença, o Espírito Santo diz: não assine, que você não assistiu 2 horas. Você não assistiu 2 horas de curso. Como é que você vai preencher? Hoje mesmo eu participei de um, só meia hora, pastor. Mas não sou eu, porque a minha carne diz para assinar. O apóstolo Paulo está fazendo exatamente isso. A carne nos inclina para o mal, para a coisa errada. Mas quando nós temos a palavra de Deus, e nós temos, glória a Deus por isso, nós não fazemos. Tem um livro, irmãos, inclusive é um filme, eu assisti esse filme, em que o título é: Em Seus Passos, que faria Jesus? Seria bom se a gente nunca esquecesse dessa frase. Em seus passos, que faria Jesus? Se todas as vezes que nós tomamos tantas decisões diárias, né? Todos os dias nós precisamos tomar decisões. Todos os dias. Com nossos filhos, com nossas relações de trabalho, enfim, todos os dias. Se nós contarmos e anotarmos, termina o dia, nós temos tomado, 20, 30 decisões. Decisões certas, né? Mas nós podemos tomar decisões erradas. Então, o que faria Jesus no nosso lugar? Faria isso ou aquilo? Esse livro é um livro pequeno, eu estou mastigando ele, faz 1 ano que eu estou lendo ele, e não terminei. Em seus passos, que faria Jesus? Jó era esse homem que observava a lei de Deus. Jó era esse homem que era íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Vamos ler o último capítulo, vamos agora para o livro de João. A Bíblia é cheia de ensinamentos, meus irmãos, nós sabemos disso. A Bíblia é o livro mais maravilhoso do mundo, não é? João, capítulo 14, glória a Deus, versículo 21. Como vencer o mal? 14, 21, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, nós precisamos apenas crer no Senhor Jesus e amá-lo. O Senhor Jesus está dizendo: amar o Senhor Jesus significa guardar os mandamentos. Sabe, irmãos, que essa palavra possa ter entrado no coração de todos nós, como entrou no meu, e que nós possamos ser aquela pessoa, não exatamente como o Jó, mas que nós possamos ouvir da parte de Deus a satisfação de Deus. Eu só lembrando e finalizando, quantas vezes nós estamos no culto, não é? Que nós já estamos ouvindo a palavra de Deus, e aí vem uma alegria, e é Deus falando com a gente, dizendo: muito bem, meu filho, você está fazendo o que eu estou pedindo a vocês. Não acontece? Quase sempre não, porque nós somos pecadores. A palavra de Deus vem aqui, penetra o nosso coração, faz uma lavagem geral, como o pastor fala, né? Como a própria palavra diz, ele penetra juntas e medulas. E é óbvio que ele encontra muitos erros, não é?
Mas há momentos que nós escutamos: puxa, eu estou fazendo isso que está sendo pregado. Menos que pouco, mas eu estou fazendo isso. É o Espírito Santo. É Deus dizendo, como disse a Jó. É Deus mostrando a satisfação. Meu filho, você está no caminho certo. Muito bem. Glória a Deus por isso. Que Deus possa ter nos abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.